Maria do Rosário Pires Trevisan, né? Doutora Maria do Rosário, que é gineco-obstetrícia, mas o assunto foge apenas ao atendimento à mulher. Nós vamos falar, né, sobre obesidade, sobre peso e como saúde, questão de saúde pública. Né? Não é só a população adulta, mas as crianças também. Nesse contexto todo aí, doutor, o que a gente pode falar? Bom dia. Bom dia, Marco. Obrigada pelo convite. É um privilégio a gente poder estar aqui trazendo esse assunto, né? Porque dentro do nosso trabalho em clínica médica, né, e preocupados com a saúde integral, né, do nosso paciente, a gente precisa falar sobre esse tema. Esse tema é um tema de grande relevância, porque 75% da população brasileira ela vive em estado de sobrepeso e obesidade. E não é pela questão em torno de 75%. 55,4% acima do peso, que é o sobrepeso, né? Que o sobrepeso é caracterizado como índice de massa corporal, que é peso dividido por altura ao quadrado, em torno de 19 a 29, né? E a obesidade acima de 30, né? Então, assim, 55,4% porcentagem, 55,4% da população está em sobrepeso. Nessa faixa de quilinhos a mais. Isso, que né, não tão só alguns pouquinhos quilinhos. E a obesidade como doença, ela compreende 19,8% da população. Dentro desta população, a população de 40, a faixa que mais tem esses índices de sobrepeso e obesidade é a faixa de 45 a 55 anos, né? Que é a fase onde a gente começa a ter os declínios hormonais e, com isso, toda a condição relacionada a sedentarismo, a prática de maus hábitos, né, alimentares. E a gente fala porque a obesidade é uma doença que ela não inicia no adulto, ela inicia na infância, né? E ela vem de maus hábitos de infância, de adolescência, e que depois, na vida adulta, elas vão trazer as doenças. E ela é a principal causa, ou a mais importante causa de uma série de doenças. O diabetes pela resistência à insulina, a dislipidemia, aumento de colesterol, triglicerídeos, que aí vai formar placa e aí pode contribuir para os AVCs, o infarto agudo do miocárdio, doenças cardiovasculares. Nós sabemos que a obesidade está relacionada à questão de doenças demenciais também, né? Então, não é simplesmente uma doença em si, né? E nem uma condição de fazer julgamentos em relação a quem está acima do peso. É o quanto isso interfere na saúde como um todo. E a gente sabe que muitos cânceres eles estão relacionados aos processos oxidativos e inflamatórios da própria obesidade, né? E o câncer de mama, que nós estamos no Outubro Rosa, um dos principais fatores de risco é a obesidade, por conversão em estrogênio periférico, e o sedentarismo. Então, a gente às vezes fala uma série de outras queixas, mas de fatores de risco, mas esses são os fatores que mais dependem da gente e que mais fazem parte de um contexto como causador desses processos. E, além disso, nós temos a condição de que a obesidade, ela leva as pessoas a viverem menos, né? Então, quando a gente fala muito em longevidade, qualidade de vida, a viverem menos e com menos qualidade, né? Então, assim, a viverem menos por todas as comorbidades, né? Por condições, inclusive, afetando a mobilidade das pessoas, né? E as condições ósseas, né, e lesões, e a questão da qualidade de vida, né? A obesidade ela leva à apneia do sono, a distúrbios, né, dificuldade de dormir, e com isso outros processos de envelhecimento celular assim bastante sérios, né? E que precisam ser lembrados, né? A gente, dentro da contextualização, Marcos, se tu me permites, assim, a gente entende que
agora, no século XXI, é o século da obesidade. E a tendência é piorar se nós não começarmos a conscientizar para um estilo de vida, né? Quanto mais a gente trabalhar a questão nutricional, atividade física, menos remédio a gente vai usar, né? Então, ele diz, faça da sua alimentação o seu remédio, né? Por quê? Porque é ali que a gente consegue corrigir. Mas o problema é que isso está cada vez mais... a previsão é piorar esse processo. Por quê? Porque ali no século XVII, quando começou a industrialização na Inglaterra, a gente começou a ver a questão da migração, né, do campo para a cidade. Então, os alimentos deixaram de ser orgânicos, né, na sua natureza, e começaram a ser mais processados, né, e industrializados, né. Nós estamos vendo as pessoas cada vez mais estressadas dentro das suas atividades de trabalho, que por acúmulo de funções, por excesso de informações pela mídia, etc. Então, a gente observa que essas pessoas elas sofrem de mais ansiedade. Ansiedade leva a compulsão. Compulsão leva a aumentar uma busca por alimentos de energia rápida, né? Quando mais fadigado, quando cansado, a pessoa vai buscar açúcar, glúten, processos que dão energia rápida. E esse açúcar vai depositar em adipócitos. Depositando em células de gordura, tu vai ter a gordura visceral. A gordura visceral que vai dar a esteatose hepática, que vai interferir na função do fígado, do colesterol, que vai interferir na resistência à insulina. Então, aí começam as doenças crônicas, né? Então, questão relacionada ao estresse da vida moderna, à dificuldade de dormir pouco, mal, principalmente porque as pessoas ficam muito tempo ligadas à rede social. Isso gera aquele sono que não é reparador, né? Que não consegue trabalhar metabolismo, GH, hormônio de crescimento, que também ajuda a consumir essa energia que está depositada em gordura, né? E gastar isso, testosterona. Então, o que acontece? As pessoas dormem mal, produzem mal esses hormônios. Esses hormônios são fundamentais para desempenho de funções de gasto metabólico, né? E aí começa a haver uma piora, né? E o que acontece? As pessoas mais fadigadas tendem a ser mais sedentárias, então elas vão entrando no ciclo vicioso de... E o cérebro é danado, né? O cérebro, quanto menos trabalhar, melhor, né? É isso aí. E aí vai deixando, né? Quanto mais tu te afasta dos processos fisiológicos, né? Mais tu te acomoda, né? Por outro lado, né? Quando a gente começa a gerar saúde, né? A gente começa a criar, vira uma cachaça também, né? Quando eu digo, tu começa a ir para uma atividade física, vê o resultado, né? E começa a querer melhorar esse resultado, alimentação, começou a cuidar, diminui o glúten, diminui o açúcar, já começa a se sentir mais leve, mais disposto, com mais energia, tanto para atividade física. Por isso, Marco, que eu falo muito com as minhas pacientes, não são as canetinhas mágicas que vão dar aquelas solução. que enfiam na barriga lá? Isso. Não, agora venderam não sei quantos bilhões de Ozempic no Brasil. Agora tem vários outros, né? Várias outras marcas, enfim, o Mondiário, enfim. Não é que não sejam positivas para alguns casos, tá? Como a obesidade é uma doença séria, e ajuda, nós temos é um fator de ajuda. Isso. Nós temos que entender que ninguém é obeso porque gosta, né, porque quer, né? Mas claro que a gente tem, por outro lado, que pensar que tem que existir um processo de atitude, de conscientização, mas isso vem somando, não como uma condição que as pessoas estão buscando de solucionar todos os problemas, né? Quando a gente faz processos, tem a lei, né, de Newton que diz que a tendência dos corpos, quando nenhum esforço físico é feito sobre eles, é permanecer no mesmo estado, né? Então, se a gente não aprender a fazer atividade, aumentar esse processo de gasto, quando parar essa medicação, porque não dá para sustentar um tratamento desses, até pelos custos que ele gera, o corpo não aprendeu nada. Ele não soube o caminho de como chegar a esse processo. E pelo ele não escalou a montanha. Claro, e pelo contrário, ele disse, esse pessoal é maluco, hoje não come nada, come uma alface.
E eu estou acostumado a comer mais para produzir energia, porque nós temos que produzir energia, temos que se alimentar para ter músculos, etc. Então, o que ele faz? Ele começa a caminhar devagar. Eu preciso gastar menos. Então, a pessoa para de usar isso e engorda tudo de novo e mais. Por quê? Porque o corpo começou a ter um metabolismo mais lento pela condição de se preocupar em gerenciar todos os processos necessários para manter-se vivo, né? Então, as pessoas se iludem com essas questões. Não é que não tenha indicação, nós sabemos que cada pessoa tem um metabolismo, mas que isto não seja a sustentação do processo. Eu digo, às vezes, um alicerce, um início, mas tu tens que estar apoiado nos processos de mudança junto. Maria, vamos esquecer aqui a tua especialidade, né, que é gineco-obstetrícia. Nós temos, eu quero fazer o seguinte raciocínio. Hoje, cada vez mais na medicina, tem especialidades e subespecialidades e vão aprofundando especialidades. Tá? Sim. Em que momento e qual a especialidade médica que pode dar uma noção como essa que você nos deu? Porque daqui a pouco você vai na gineco, o mais fácil é a canetinha, né? O mais fácil é, sei lá, um comprimido, enfim. Mas tem, sei lá, centenas de exames para serem feitos e olhar o paciente como uma integralidade, né? Em que momento e que médico é isso? Qual o profissional? Eu sei que você e o Rui ali na Human estão buscando, digamos, abrir esse horizonte para ter a pessoa como um todo, né? Mas no momento em que surgem muitas especialidades e subespecialidades, daqui a pouco você não vai ter dificuldade de encontrar um profissional que diga, olha... O que eu percebo, né, e dentro do consultório, é que existe uma informação maior, né? As pessoas já estão mais buscando isso. Elas começaram a se dar conta que o remédio não resolve, que a gente tem que prevenir e que tem outras formas. Então, o próprio paciente já busca o profissional que trabalha a saúde como um todo. Foi compreensível o raciocínio, né? Sim, eu não tenho dúvida de que isto é o futuro da medicina, que deveria ser o passado e esse Mas acredito que era o passado, né? Exato. Era a questão era um médico que cuidava família, de tudo. Hoje, o médico com subespecialidade, mesmo o especialista, eu vejo muitas pacientes indo para o endocrinologista, nesta condição de vender o que o paciente quer e não o que ele precisa, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei aqui e tu me disseste, eu gostei daquela frase, eu vou repetir, né? Que diga, não faça uma dieta que terminará um dia, mude um estilo de vida que durará para sempre. Então, é um caminho um pouco mais lento, mas é mais satisfatório. E é difícil. Porque tu consegues mantê-lo e ter resultados. Os caminhos rápidos, eles têm... Eles não se sustentam, né? Então, assim, é como tudo, muito efêmero, né? Quando a gente dá tudo para um filho, ele não aprende, né? Aquela coisa, tu tem que aprender como é que se chega nesse processo, que é isso que vai dar sustentação ao processo. E dentro disso, tu entender o resultado que isso faz para ti. E aí tu dizer, eu não quero mais voltar atrás, porque eu sei como esse processo, me sinto bem e eu não preciso mais do que eu tinha antes, daquela vida que eu tinha, porque eu evoluí, cresci, amadureci para o processo, né? Então, isso é... Então, é assim, ó, é individualização e assim, por exemplo, o endocrinologista trabalha com glândulas, trabalha com a questão hormonal, trabalha com a questão de emagrecimento, sim. Só que a gente vê muito endocrinologista que ficou emocionado com essa questão de vender emagrecimento, que isso é um mercado que dá mais lucro, né, a curto prazo, né? Mas, então, o que ainda oferece direto uma condição assim, sem dar outras alternativas. E aí o próprio paciente diz, não, ele me deu um remédio, mas não me deu outras alternativas. Porque é um processo de atitude e conscientização, tu falaste antes. E aí a conscientização, né? É assim, ó,
é multidisciplinar. Se o meu problema é ansiedade, daqui a pouco fazer uma terapia, ter um psicólogo nesse aspecto, cada um. Por isso que eu disse, a obesidade é uma doença, ninguém é obeso porque gosta, né? E porque quer. Convenhamos, Mas- ninguém gosta de ter. Sim, Ninguém. exato, né? Assim, mas eu me sinto bem. Joia. Não, isso Tudo aí. bem. É uma enganação que ele faz para si mesmo, né? Então a gente tem que começar a se dar conta que isso não é mais uma questão estética, é uma questão de saúde. Tu vais ter outros problemas se não tomar atitudes ali. Então, o meu problema é assim, gerenciar a minha alimentação. Eu sei o que me engorda, o que não sei, mas eu preciso individualizar dentro da minha rotina, não é mudança total de rotina. Eu tenho filhos, eu acordo essa hora, eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer, às vezes precisamos pensar que é importante o descanso e tudo, mas às vezes tem momentos que a gente não tem como fazer todos os processos. E se a gente ficar se iludindo, não, o ideal é tu ir para academia de manhã, fazer isso, não existe na realidade. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, o meu problema é gerenciar a minha dieta dentro do que eu sei, que é saudável, que eu devo comer, mas ver qual é a minha concentração, porque o meu metabolismo é assim, ele é mais lento, né? Então, a minha proporção de massa muscular, gordura é X, então tem a bioimpedância e tudo. Então, aí tu tens o suporte do nutricionista, que ele atua como um personal. Eu sei o exercício que eu tenho que fazer na academia, mas quando eu tenho um personal que me guia, eu faço melhor, né? E a atividade física da mesma forma. Tu não pode dar mesma atividade física para um adolescente com uma pessoa de 50 anos cheio de lesão. Agora, dizer que a lesão muscular, que a dor é um empecilho para atividade física, é simplificar o processo e piorá-lo, né? Eu vou falar com uma das nossas ouvintes aqui, ó. Não é uma humilhação para as pessoas obesas o que nós estamos falando aqui. Não. Estou escutando a rádio, estou achando uma humilhação para as pessoas obesas. Longe disso. A gente quer contar que a obesidade, aquela coisa que te impede de locomoção, que te prejudica no dia a dia, prejudica o corpo como um todo. Né? Então, esse é o nosso propósito, né? Na verdade, assim, Em compensação, porque aqui, as pessoas levam muito estigmas em relação a isso. Eu digo assim, em alguns casos, a própria cirurgia bariátrica é necessária. Por quê? Porque a obesidade é um fator de doença e a pessoa tem um metabolismo lento que faz todo o processo de atividade, a nutrição, e ela não tem, e aí tem fatores também genéticos. Então, a gente não está falando dela como um fator estético, longe disso, né? Doutora Maria do Rosário, obrigado pelas explicações. Meu caso, tenho obesidade e odeio academia, mas odeio aqui com um monte de... Não gosto de caminhar na rua, tenho muita ansiedade. Tem algo que eu posso começar a fazer para mudar, por onde começar? Olha, tem muitas pessoas que fazem em casa, é só uma questão de propósito. Por que tu odeia academia? Então, aí primeiro vamos entender. Eu gosto de ficar em casa, então uma esteira, mas não que a esteira vire cabide, né? Eu digo assim, o meu, compra esteira, depois virou cabide. O meu filho, ele com 14 anos, ele já era obeso, e aí ele na pandemia, ele não podia ir para academia, nem gostava muito, ele começou a pular corda na garagem, né? E aí eu digo, ele perdeu 20 quilos, só fazendo atividade em casa e com pouco recurso, né? Pulando corda, fazendo exercício, enfim, 20 quilos. Então, eu digo assim, tu queres, primeiro, né, a gente... Atitude e conscientização. Isso, antes de curar alguém, pergunta se ele quer ser, né, resolver o problema. Então, entendeu que isso não é saúde? Entendeu que isso é fator de risco para câncer? Entendeu que tu não quer ter isso? Bom, então agora nós temos que pensar formas de gerenciar esse processo para ter soluções, né? E eu acho que isso, assim, as comunidades, assim, não é simplesmente o trabalho individual, né? Eu acho que Veranópolis trabalha com isso, incentivar o esporte, incentivar a atividade física na escola desde cedo, né? O esporte, né, municipal, a questão também as feiras orgânicas com uma alimentação saudável, né? Processo então, todos grande, esses né? processos são amplos e que se a gente só tenha que pensar que não é mais para ver isso como uma situação preconceituosa, uma coisa... Não, nós estamos falando de doenças e de causadas saúde, né? e de saúde. Não sei se você lembra, doutora, o Fantástico uma vez teve uma série de programas. Qual é a cidade que perdia mais peso? Eles, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas, e faziam atividades, promoviam.
uma série no Fantástico, cidades que perdiam mais peso, grupos de pessoas, né? Quem perdia mais peso e tal, como forma de mostrar. O próprio Sesc, né? O Sesc faz o Dia do Desafio. Isso. Em maio, última quarta de maio, para as pessoas se movimentarem. Eu acho que como profissionais da saúde, a gente não pode esquecer a base das doenças. Saber prevenir, saber orientar desde cedo as crianças. E eu vou dizer assim, ó, é a comunidade que pode ter ações em relação a isso, é a família, né? Eu acho que o que faz muito engajamento é os pais começarem aí e não obrigar os filhos a fazer atividade, comer daquele jeito. Come direito, né? Traz a fruta para casa, traz o vegetal, vai para atividade física, faz diário. Aí os filhos vão vendo assim, poxa, olha a diferença, como eles estão bem, como ser exemplos, né, de soluções. E aí as pessoas vai quem quer, né? E quem acha que aquilo Dois vale, recados, né? Parabéns pelas palavras, doutora Maria. Acho que é incentivador, a gente tem que lutar, né? Lembrar que a magreza também não é sinônimo de saúde. Exatamente. É que hoje a questão é a obesidade, né? Mas o assunto é obesidade. Mas de forma nenhuma. Existe o equilíbrio nutricional, né? E às vezes não é só o quanto se come. É o que se come, a qualidade. Se a pessoa tem um gasto alto, por exemplo, numa atividade de esporte de grande... de crossfit, ela pode comer mais. Então, o que tem? Quero comer mais, eu gosto de comer bem. Eu gosto de comer um carboidrato. Mas vai queimar, né? Então, vai fazer uma atividade que tem um gasto. O que tem que acontecer, Marco, eu acho até que eu acho que o nosso tempo já está, né, se esgotando, é entender assim, eu vejo muito no meu consultório assim, os pacientes, querida, tu tem que fazer atividade. Meu Deus, doutora, eu tiro o leite das vacas, eu corro, eu faço, eu colho, planto, eu vou para casa, faço almoço. Bom, nós temos que ter um desbalanço. O que tu comes continua sendo a mesma coisa que para aquilo que tu gastas nesse teu dia. É uma conta que tem que fazer, né? Conta. Se tu, no teu dia tu tá consumindo isso e tu tá gastando isso, tá fazendo sempre isso, ele não vai gastar nada porque ele não precisa energia a mais. Ele tá na zona de conforto, né? E na própria atividade física, tu começa a fazer repetições com 5 quilos, porque ninguém vai precisar fazer com 50 para gastar. 5 quilos já gastou energia. Agora, o corpo acomodou com aqueles 5 quilos, porque ele já criou um músculo, ele criou uma resistência, e aquilo lá está na zona de conforto. Tem que aumentar ou baixar a entrada. Ou baixa a entrada, ou aumenta o gasto, né? Senão, não tem desbalanceamento. Então, eu vou para academia todo dia. Mas como é que tá teu treino? Ele é sempre o mesmo? Tu tá comendo sempre a mesma coisa? Tá comendo a mesma coisa e gastando a mesma coisa, o teu peso vai ser igual. É, né? matemático Então, o negócio. É matemática. Doutora Maria, vou rever as atividades em casa, muito bom ouvi-la. E o Márcio aqui, ó. Eu, depois do câncer, químio, rádio de 124, baixei para 97. Percebo Parabéns. uma diferença enorme no dia a dia. As atividades diárias e rotinas ficam muito mais tranquilas e fáceis. Meta é chegar nos 85 do índice de massa corporal, né? O IMC ideal. Boa sorte, bom trabalho. Excelente. Doutora Maria do Rosário, muito legal. Vamos, é uma puxadinha pra gente, né? Isso aí, ficar atento. Ficar uma puxadinha pra... Todos nós sempre Anotei temos que aqui, ter ó. alguém. Processo de atitude. Isso aí, Tá. aí. Até uma próxima. Joia, muito obrigada a todos. Um bom dia. Foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Você está na tua